Olá galera, sejam bem-vindos ao nosso mini curso de robótica do Alô Robótica. Eu me chamo Gabriel, sou estudante do curso integrado de automação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Salvador, e integrante do GESAM, que é o Grupo de Sistema e Automação, Sistema de Mecatrônica e Automação. E nós estamos aqui na nossa primeira aula de programação, onde nós vamos trazer para vocês o que é uma programação, a introdução à programação e ao Arduino. Nessa aula nós pretendemos trazer uma introdução ao conceito de algoritmo, de Arduino e do ambiente de desenvolvimento, a IDE. Já temos um módulo que é lógica, que vai abordar algoritmo, etc. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o algoritmo também, mas focar em Arduino, certo? E para começar nossa aula de programação, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre o que é programação. Programar é uma palavra que faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, às vezes a gente acorda e programa o nosso dia, que é parar, pensar o que é que a gente vai fazer, certo? Quando nós vamos a algum show, algum evento, alguma festa, geralmente nós buscamos saber qual é a programação do evento. Então fica a dúvida, o que é programar? Certo? E programar é justamente isso, é um conjunto de instruções do que deve ocorrer, do que vai ocorrer. Quando você programa o seu dia, é um conjunto de instruções que você quer dar para o seu dia a dia. Acordar 8 horas da manhã, escovar o dente, tomar banho, comer, se arrumar, não sei. É o conjunto de instruções quando você programa o seu dia, estudar, etc. Igualmente no show, no evento. É o conjunto de coisas que devem ocorrer naquele evento. O cantor tal canta tal horário, etc. Certo? E o que é isso voltado ao computador, a uma máquina? Programar, a definição que nós trazemos é essa. Programação é o ato de idealizar e fazer um conjunto de instruções para a realização de uma tarefa por um computador. Então é justamente isso, é um conjunto de instruções para um computador. E esse conjunto de instruções nós nomeamos de algoritmo, certo? O conjunto de instruções para a realização de uma tarefa damos o nome de algoritmo. E esse algoritmo, esse conjunto de instruções, é também a estrutura básica de um programa, certo? Não necessariamente um algoritmo é relacionado à programação, mas todos os programas são basicamente algoritmos codificados, certo? E algoritmo é só isso, é um conjunto de instruções. Vou dar um exemplo aqui sobre o que poderia ser um algoritmo. O algoritmo de trocar a lâmpada do seu quarto se ela estiver queimada, certo? Ou alguém trocar. Como é que alguém vai trocar a lâmpada do quarto quando ela queimou, certo? E qual é o conjunto de instruções? Primeiro passo, certo? É você verificar se a lâmpada queimou. Então você vai lá e tenta ligar e desligar. Se não isso tiver acontecido, então você passa para o segundo passo, que é verificar se ela não está folgada, certo? Você aperta ela e verifica se ela acende de novo. Caso ela não acendeu ainda, o terceiro passo é conseguir uma lâmpada nova. O quarto passo é retirar a lâmpada antiga. O quinto passo é colocar a lâmpada nova no lugar e encaixar, certo? O sexto passo é verificar se a lâmpada nova está funcionando, se está tudo certo. E aí você finaliza esse conjunto de instruções. Esse seria o algoritmo de como trocar a lâmpada de um quarto, por exemplo, não só de um quarto. Para a representação de um algoritmo, nós temos diversas formas, e uma das formas que geralmente começamos quando estudamos algoritmo é o fluxograma. Se você olhar o lado esquerdo da sua tela, nós temos o fluxograma, uma estrutura básica de um fluxograma, certo? Esse círculo achatado, se você seguir o mouse você vai ver, esse círculo achatado ele demarca tanto o início quanto a finalização, o fim de um programa, de um fluxograma, de um algoritmo, certo? Então aqui seria o início do programa e aqui seria o final de um programa. Tudo isso entre o início e o final de um programa é o conjunto de instruções, certo? Nós temos entradas de dados, nós temos operações que o fluxograma, que o programa ele deve fazer, nós temos decisões, etc.
e nós temos as saídas de dados, certo? Então nós temos basicamente o fluxograma, ele é formado por essas três coisas: entrada, processamento e saída de dados. Ou a gente poderia fazer um algoritmo, por exemplo, que recebesse a entrada, um programa, certo? E representá-lo com algoritmos. Poderíamos fazer um programa e representá-lo com algoritmo, que recebesse de entrada as notas de um aluno, certo? E que fizesse como saída a média anual do aluno, certo? E como é que seria o processamento? O processamento seria justamente isso, as operações que ele ia fazer. As operações, e esse programa poderia dizer se o aluno ele passou de ano ou não passou. Então a saída seria tanto a média anual do aluno, quanto se o aluno foi aprovado ou reprovado. E como é que faria isso? Ele receberia de entrada todas as notas do aluno, certo? As operações que ele ia fazer seria soma e divisões, ou multiplicações, dependendo do sistema adotado, de peso, etc. Certo? E aí, ele teria como... Tudo isso seria o processamento de dados, que é somar, etc, etc, e dividir. Ele estaria processando dados e verificando se o aluno foi aprovado ou não. E a saída de dados seria justamente isso, colocar na tela do computador a média anual do aluno e se o aluno foi aprovado ou reprovado. Nós poderíamos... Esse seria um fluxograma, um programa que pode ser feito, certo? E basicamente ele teria isso. Você olha aqui, temos a simbologia do fluxograma, você acha isso facinho, procura na internet, de operações, pontos de decisão, etc. Pontos de decisão seria, por exemplo, se a nota do aluno for maior que tal, ele foi aprovado, se não, ele não foi aprovado. Aí o programa ele pode tomar dois caminhos distintos. Nós temos aqui também esse bloquinho que a gente vai usar ainda hoje, que é o de espera, certo? O que é o espera? É você esperar um momento para realizar o próximo, esperar algum tempo específico para realizar o próximo comando. Espero que tenha ficado claro o que é um algoritmo para vocês, que é essa sequência de instruções com o nosso exemplo didático. E agora nós temos aqui um algoritmo de um blink, certo? E fica a pergunta, o que é um blink? O blink nada mais é do que um LED acender e desligar. Isso é um blink. Na programação, as pessoas quando começam a programar, tem-se a cultura de começar a programação colocando na tela, imprimindo na tela Hello World ou Olá Mundo. E tem uma história antiga que já contam por aí, que se a primeira coisa que você faz na programação não for esse Hello World, você está amaldiçoado a não aprender de forma eficaz aquela nova tecnologia, aquela nova linguagem. No Arduino as coisas são um pouquinho diferentes, certo? Geralmente a primeira coisa que a pessoa faz é fazer um LED piscar, acender ou desligar, certo? E aí, você quer arriscar, não aprender de forma eficaz? Eu não arriscaria, por isso vou mostrar a vocês o que é um blink e mais tarde vocês vão aprender a fazer o blink e se livrar da maldição, certo? Aí na tela aparece agora o simulador que nós vamos utilizar, que é o Tinkercad, certo? Onde você vai conseguir simular circuitos eletrônicos e Arduino. Se você estiver seguindo também o módulo de eletrônica, você já deve ter visto esse simulador, provavelmente é este simulador que eles vão usar também. E aqui nós temos aqui a programação que nós usamos para esse blink. Se você não entendeu, relaxa, nós vamos ensinar mais para frente, certo? Cada código desse aí, cada comando. E vamos aqui está o Arduino, o LED e o que é um blink. O blink é justamente isso. Veja aí na tela do seu computador, do seu celular, o LED está piscando, está acendendo e desligando. É justamente isso o blink. Agora eu gostaria que você tentasse fazer essa sequência de instruções que seria necessário para o LED simplesmente acender e apagar, certo? Então você anota aí. Se você quiser, você pode seguir esse padrão aí, certo? Que é a simbologia, o padrão ANSI. Se não, você pode utilizar quadradinhos como esse que a gente utilizou de forma didática. O importante é você organizar suas ideias e fazer, certo? Organizar suas ideias e fazer. Já fez? Já apareceu na sua tela. A forma mais fácil de fazer isso. Qual seria o algoritmo mais fácil? Seria esse início aí, utilizando aquele padrão que já falamos, que demarca o início do programa. O programa inicia aqui, certo? O que é que ele faria? O primeiro comando seria ligar o LED, certo? Aí ele aguarda 2 segundos, desliga o LED, aguarda mais 2 segundos,
e aí você volta lá para o começo, certo? Liga o LED, 2 segundos, desliga o LED, 2 segundos, volta. Liga o LED, 2 segundos, liga o LED, 2 segundos, volta. Utilizando 12 segundos de forma didática, certo? O tempo é você que escolhe qual tempo você quer utilizar. E aqui estaria o algoritmo mais complexo para realizar essa tarefa, já utilizando aquele ponto de decisão, certo? Que seria início, acende o LED, o tempo que nesse exemplo aí está de 5 segundos, e aí você verifica agora o ponto de decisão. O LED está aceso? Se o LED estiver aceso, você apaga o LED, espera mais 5 segundos e volta para o ponto de decisão. Se o LED não está aceso, então você volta lá para quase para o início do programa, para acender o LED, esperar o tempo de 5 segundos e voltar para a decisão. Os dois casos, o mais fácil e o mais complexo, ele vai ter realmente o mesmo fim, certo? A execução do programa utilizando esses dois fluxogramas seria exatamente a mesma. E por que nós trouxemos esses dois exemplos? É porque programadores diferentes normalmente pensam diferentes e podem utilizar caminhos diferentes, certo? Para chegar ao mesmo resultado. Então, tanto o fluxograma da esquerda está certo, quanto da direita está certo. Eles estão usando comandos diferentes, é uma lógica diferente por trás, certo? Mas os dois funcionam da mesma maneira. Nós podemos encontrar soluções para o mesmo problema de forma distinta. E agora, eu falei no início, aquele ambiente de desenvolvimento, certo? E agora vamos falar um pouco sobre o que é uma IDE. A IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, ou seja, é um aplicativo, um software, com as principais ferramentas para desenvolvimento de uma tecnologia. E todas as ferramentas vão estar na interface gráfica agradável. Basicamente é o programa, certo? Que programadores usam para fazer programas. Certo? Elas ajudam programadores a codificarem, a escreverem seus códigos, a testarem, verificarem se tem erro, e a exportar, que é transformar esse código em um aplicativo ou em linguagem de máquina para o Arduino entender. Certo? Quais são as principais ferramentas que temos na IDE, isso voltado também para Arduino? Seria o editor de código, que é justamente onde você vai escrever seu código, colocar seus comandos, certo? Teria o debugger, que é chamado a ferramenta de verificar se tem erros. No Arduino, por exemplo, a maioria esmagadora dos comandos terminam com ponto e vírgula. Se você não tem o ponto e vírgula no comando que deveria ter no final, muito provavelmente todo o seu programa vai dar errado, não vai funcionar, porque de um ponto e vírgula, certo? E aí, o debugger é justamente a ferramenta que você vai colocar no seu programa e ele vai verificar se tem erros como este, certo? Se não tiver erros, tudo bem, ele passa. Se não, ele vai te mostrar quais erros tem e te mostrar quais linhas estão este erro. Por isso é interessante utilizar uma IDE. E nós temos o compilador, certo? Quando você escreve um programa, você está escrevendo um programa que o computador ele não entende, certo? Então, o que é que você faz, certo? Você pega esse programa que você entende e o computador não, e o programa que você está utilizando, a IDE, ele vai transformar isso em linguagem de máquina. Nós temos linguagens de alto nível e de baixo nível. Linguagem de alto nível são linguagens facilmente entendidas por seres humanos, como por exemplo a fala. Eu estou falando com vocês agora, vocês estão entendendo minha linguagem, certo? Então, ou então do intérprete, enfim. Vocês estão entendendo a linguagem? E essa linguagem ela é de alto nível. Mas você também tem uma linguagem de baixo nível, que é a linguagem que o computador entende. Se você for abrir seu computador e ver de forma microscópica, você vai ter diversos transistores, chaves ligados e desligados. Esse ligado e desligado é representado por 0 1, que é a linguagem binária, ou seja, o computador só entende binário, que é uma coisa está desligada ou ligada. E para fazer, certo? Essa transformação de linguagem de alto nível, de uma linguagem intermediária, na verdade, que é a linguagem de programação que a gente está utilizando, para a linguagem de baixo nível, você vai compilar e a IDE vai fazer o trabalho para você. Vai transformar aquela linguagem na linguagem que o Arduino possa entender. E agora, vamos fuçar a IDE, certo? Onde é que você baixa a IDE? Você entra nesse site aí, arduino.cc, que é o site oficial do Arduino, certo? Aqui você pode comprar Arduinos e etc. E tem a parte de software. No software você tem
as ferramentas online tools, e você pode baixar também, certo? Se não quiser baixar, você pode utilizar a ferramenta online deles, certo? E no próprio navegador você pode programar e mandar para o seu Arduino. Se você não tiver, se você não quiser fazer isso, você vai fazer o download. Nós normalmente utilizamos a ferramenta, certo? Offline, ou seja, nós baixamos. Se você vir aqui em download, ele vai abrir a página de download, você vai poder escolher qual é o seu sistema operacional. Nós temos aqui para Windows, certo? Linux e macOS. Você escolhe aí. Caso você tenha problema na instalação, você pode pesquisar no YouTube. É algo que você acha fácil. Como é que você instala. E quando você instalar, você vai abrir esta ferramenta aí, o Arduino, certo? A ideia do Arduino. Aqui nós temos o nosso código básico, que ele sempre vem, mas não é isso que interessa nessa aula. É só conhecer a ferramenta de maneira geral. Aqui no lado esquerdo da sua tela, você vai ter o botão de verificar, que é justamente o compilador que eu falei. Ele vai verificar se o seu programa tem erros ou não, certo? E aí quando você verifica, ele te mostra onde é que está o erro, certo? Por exemplo, você coloca aqui um comando. Se você não entender esse comando ainda, não tem problema, vamos ensinar. Se esse comando aqui é o digital write, ele deveria ter um ponto e vírgula no final. Mas se ele não tiver e eu venho aqui verificar se está certo ou errado, ele vai salvar, nosso programa vai verificar. Acompanhe aí. Ele vai compilar também. Ok, se não der certo não aparecer mensagem de erro, porque meu computador está muito lento, fica ali a vermelho que ele diz qual linha tem o erro, etc. Aqui nós temos como carregar, que é transformar isso em linguagem de máquina e mandar para o seu Arduino. Aqui nós temos os arquivos. Aí, ó. Ele mostrou a mensagem lá vermelha, a mensagem de erro. Ele mostra onde o erro está. Se viu que a linha ficou vermelha, certo? Ele fala qual é o erro. Qual é o erro? Era esperado um ponto e vírgula antes da chave de fechamento. E é o que não tem, tá vendo? Antes dessa chave aqui, ele esperava um ponto e vírgula, ou seja, o ponto e vírgula estaria aqui encerrando esse comando. Se eu compilar mais uma vez, ele não vai dar mensagem de erro, porque não tem mais erros sintáticos, certo? E eu escrevi o comando errado. Ele já mostrou que não existe essa variável, porque não é uma variável, é um comando, eu esqueci de escrever certo. Basicamente é assim que você verifica se tem erros no seu programa de Arduino. Agora muito provavelmente ele vai dar certo, eu espero, para mim não passar vergonha de novo. Enfim, nós temos aqui Sketch. O que é Sketch? Sketch é a estrutura básica do seu programa. Isso aqui na sua tela é um Sketch. Eu poderia aqui vir em arquivo e escolher criar um novo Sketch, certo? Um programa de Arduino ele é feito de um ou mais sketches. Ele é a estrutura básica de um programa de Arduino. Aqui nas ferramentas nós temos, certo? Autoformatação. Ele vai te ajudar a alinhar certinho, mais tarde você vai ver. Quando você for passar o seu programa para o Arduino, muito importante, você vem aqui em ferramentas e escolhe qual placa de Arduino você está utilizando. Se você estiver utilizando o Arduino Uno, você escolhe o Uno ali bonitinho. E os outros tipos, né? A gente usa mais o Uno e o... Aí a compilação terminou. O Uno e o Mega. Então, se eu estivesse utilizando o Mega, por exemplo, eu procuraria o Mega aqui, ó. Arduino barra Genuino, Mega, bababá. A compilação terminou, não apresentou erros, certo? E basicamente isso é compilar um programa, verificar se tem erro. Erros sintáticos, tá? Não é de lógica. Lógica você tem que testar no Arduino mesmo. Você tem que escolher o Arduino, certo? Qual Arduino você está utilizando. E a porta com que ele está fazendo isso, certo? Se o seu Arduino for original, bonitinho, quando você colocar ele na porta lá, ele vai aparecer as portas que estão conectadas, os cabos USB que estão conectados. E do lado vai ter o nome do seu Arduino, que você escolhe ele bonitinho. Se você estiver utilizando outras coisas, tipo mouse USB e teclado USB, pode ser que tenha diversas portas e seu Arduino também não apareça, se ele for um genuíno, por exemplo. Geralmente não aparece. Então, geralmente, uma dica, utiliza a porta maior que aparecer. Vai ter porta 1, 2, 5 e provavelmente vai ter uma 46. Aí você usa a 46, que provavelmente é o Arduino. Se não for, você vai ter que ir naquele trabalho mais manual mesmo, se não for a porta maior e não aparecer o nome do lado,
Então você vai ter que utilizar uma por uma até ver e achar seu Arduino, certo? Se der erro quando você for passar o programa, provavelmente é ou a placa, que você não escolheu a placa correta, certo? Ou é a porta, que não é a porta do seu Arduino de fato. Aqui você carrega para o Arduino, aqui você pode buscar programas, etc, salvar. Basicamente é isto, nossa ideia é os pontos mais importantes, que é o editor de código, aqui você escreve, o compilador, você compila, você carrega, e essas questões aqui que eu acabei de falar para vocês. Obrigado por sua participação até agora. Se você não entendeu algum código, alguma coisa, no futuro, certo? Você vai entender acompanhando as aulas. A sala tocou, desculpe. Fique conosco, acompanhe os próximos vídeos e veja também os outros módulos de lógica, matemática e etc. Muito obrigado.